Saudações, amigos! Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair problemas constantemente para si? Por que, como se seguissem um roteiro invisível, os mesmos problemas se repetem continuamente, enquanto outros, mesmo nas situações mais difíceis, saem vencedores? Como quebrar esse círculo vicioso, no qual aquilo que transmitimos para o mundo retorna para nós com o dobro, ou às vezes, o triplo da força? A resposta para essa pergunta não está na superfície. Ela está escondida profundamente dentro de nós, nos recônditos mais ocultos da nossa psique, nessas diretrizes invisíveis que, como fios imperceptíveis, governam a nossa vida. Não estamos falando apenas de força de vontade ou de um pensamento positivo superficial. Trata-se de algo muito mais fundamental. É uma verdadeira arqueologia da alma, uma investigação meticulosa das camadas de experiência que serviram de base para o nosso eu, moldando a autopercepção e a nossa relação com o mundo. É a busca por aquele roteiro antigo que, de certa forma, já está impresso em nossos genes, em nossa memória, em cada terminação nervosa, ditando-nos o papel de vítima, ou, pelo contrário, tornando-nos resistentes às tempestades da vida. Muitas vezes, essas diretrizes profundas são estabelecidas na primeira infância, quando o nosso cérebro, feito esponja, absorve cada partícula de informação do mundo ao redor. Imagine uma criança que ouve constantemente que é desajeitada, que nada do que faz dá certo, que é fraca demais para se defender. Cada palavra dessas, como um pequeno tijolo, incorpora-se à sua visão de mundo. Ou tomemos outra criança, cujos limites são violados regularmente, que é constantemente ignorada e cujos pedidos ficam sem atenção. Ela aprende a perceber o mundo como um lugar perigoso e imprevisível, e a si mesma como uma figura indefesa nele, incapaz de influenciar o que acontece. Às vezes, os pais, movidos pelas melhores intenções, protegem excessivamente o seu filho das menores dificuldades, privando-o da valiosa experiência da superação. Eles, sem saberem, moldam nele a convicção de que o mundo está cheio de ameaças e de que ele próprio não é forte o suficiente para enfrentá-las. Como resultado, quando essa pessoa cresce, ela procura inconscientemente a confirmação desse roteiro, caindo em situações nas quais, repetidamente, precisa se sentir como uma vítima. E por outro lado, aqueles pais que criticam, humilham e comparam constantemente a criança em desvantagem, criam nela uma ferida profunda que na vida adulta se manifesta como uma prontidão inconsciente para ser alvo da agressão ou de manipulações alheias. Esses roteiros infantis fixam-se ao nível do subconsciente, tornando-se um painel de controle invisível que dita o nosso comportamento, as nossas reações e os nossos sinais não verbais. Nós, sem percebermos, transmitimos ao mundo aquilo que assimilamos sobre nós mesmos e sobre ele nos anos mais frágeis e indefesos da nossa vida. E o mundo, feito um espelho, reflete de volta para nós essas convicções, confirmando-as continuamente. O primeiro e talvez o mais difícil passo no caminho para a mudança é a conscientização. Não é apenas um momento, é uma jornada inteira para o interior de si mesmo, que exige uma coragem enorme. Reconhecer que você mesmo, ainda que de forma totalmente inconsciente, pode ser parte do problema, e não apenas a sua vítima inocente, é um ato de bravura. É o mesmo que olhar no espelho e ver não apenas o reflexo habitual, mas também aquelas rachaduras ocultas, aquelas imperfeições imperceptíveis que antes escapavam à atenção. É perceber com que frequência você consente quando o seu eu interior grita não. Com que frequência baixa o olhar em situações de conflito, como a sua postura muda quando se sente inseguro ou sob ameaça. É um trabalho minucioso, de joalheiro, de autoobservação, que exige tempo e paciência. Ele permite arrastar esses padrões ocultos da sombra do subconsciente para a luz da consciência, dar-lhes um nome, compreender as suas raízes. Só quando vemos o problema por completo é que podemos começar a resolvê-lo. É como descobrir uma falha em um sistema complexo. Enquanto estiver oculta, é impossível consertá-la. E aqui entra em cena o nosso incrível aliado, o nosso corpo. O nosso corpo não é apenas um invólucro,
não é apenas uma estrutura física. É um mapa vivo e pulsante da nossa psique, o nosso cronista mais fiel. Cada ombro contraído, cada cabeça baixa, cada andar arrastado, não são meras manifestações físicas. É a linguagem literal na qual falam a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa prontidão para recuar e desistir. O corpo, como um servo fiel, reflete o nosso estado interno e, o que é mais surpreendente, pode influenciar sobre ele. Experimente agora mesmo endireitar conscientemente as costas, erguer a cabeça, expandir os ombros. Faça uma inspiração profunda e lenta e uma expiração igualmente lenta. Sinta como o seu estado interno muda. Talvez você sinta um leve formigamento, um fluxo de energia ou simplesmente um solo mais firme sob os pés. Isso não é mágica, é pura neurofisiologia. A mudança de postura afeta a produção dos hormônios do estresse e da confiança. Quando adotamos uma postura de poder, o nosso cérebro recebe o sinal: está tudo bem, estamos no controle da situação. E ele começa a produzir as substâncias químicas correspondentes, que alteram o nosso humor e a nossa percepção. A prática de artes marciais, dança, yoga, ou mesmo simples exercícios regulares de postura e de caminhada consciente podem se tornar uma ferramenta poderosa para reprogramar essas diretrizes profundas. As artes marciais ensinam não apenas a se defender, mas também a sentir a sua força interior, a sua capacidade de se manter firme sobre os próprios pés. A dança liberta o corpo, permite expressar-se, ensina graciosidade e confiança. A yoga e o pilates desenvolvem a consciência dos movimentos e a conexão com o corpo. O corpo aprende a ser forte, flexível, estável, e essa força gradualmente, passo a passo, germina na consciência, mudando a nossa sensação interna de nós mesmos. A etapa seguinte é o trabalho com o nosso diálogo interno. Que histórias você conta a si mesmo sobre si mesmo? Eu sempre atraio problemas. Eu nunca tenho sorte. Sou fraca demais para me defender. Nada vai dar certo para mim. Essas diretrizes internas, feito um mantra, reforçam e alimentam dia após dia a imagem de vítima, criando uma profecia autorrealizável. Essa voz interna pode ser o nosso crítico mais cruel, o nosso agressor mais implacável. Mudar esse diálogo significa contestar conscientemente cada afirmação negativa toda vez que ela surgir na mente. Isso não significa ignorar a realidade ou fingir que tudo está maravilhoso quando não está. Significa parar de ser o seu próprio inimigo interno. Começar a dizer a si mesmo: sou capaz de lidar com esta situação. Mereço respeito e um tratamento melhor. Posso proteger a mim mesma e aos meus interesses. No início, isso pode parecer falso, insincero, como se você estivesse encenando um papel. Mas com a prática, com cada pequeno passo em direção à confiança, essas novas diretrizes começam a se enraizar, a germinar em sua consciência, reescrevendo gradualmente o roteiro antigo. A habilidade fundamental que se torna o seu alicerce inabalável é a capacidade de estabelecer e defender os seus limites. Isso não é agressão, não é conflito. É a manifestação de um profundo respeito por si mesmo, pelo seu tempo, pela sua energia e pelas suas emoções. Significa aprender a dizer não sem sentimento de culpa, sem explicações e sem justificativas, quando você sentir que os seus recursos estão esgotados ou que os seus interesses estão sendo violados. Significa demarcar o seu território, tanto físico quanto emocional, e não permitir que outros invadam o seu espaço pessoal. Isso pode ser um toque indesejado, conselhos não solicitados, pedidos intermináveis que consomem o seu tempo, ou até ataques verbais. Lembra-se do exemplo da jovem de salto alto? A confiança dela não era agressiva. Ela não gritava nem ameaçava. Era a manifestação de uma força interior e de uma compreensão clara dos seus limites. A sua postura, o seu olhar, a sua maneira de se portar, tudo isso transmitia uma mensagem poderosa e não verbal. Eu me valorizo e não permitirei que violem isso. Essa diretriz interna, expressa por meio de sinais não verbais, torna-se um escudo poderoso e invisível que repele tentativas de manipulação ou agressão. Este é um caminho longo e nem sempre simples. Nele haverá retrocessos,
Haverá momentos de dúvida, nos quais os velhos padrões tentarão assumir o controle. Haverá dias em que você sentirá cansaço e desejará largar tudo. Mas cada vez que você escolhe conscientemente a força, em vez do desamparo, quando diz não, onde antes dizia sim, quando endireita as costas e ergue a cabeça, você reescreve uma parte do seu roteiro. Você aprende a ser não apenas uma pessoa que evita problemas, mas uma pessoa que molda ativamente a sua realidade. Uma pessoa que escreve as próprias regras da sua vida. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o autor delas, o seu criador. No fim das contas, a mudança do comportamento de vítima não se trata de se tornar um robô invulnerável ou sem emoções. Trata-se de se tornar consciente, forte e capaz de escolher. Trata-se de recuperar o direito de escolher como você reage ao mundo, quais sinais envia para ele e, em última análise, escolher quem você é. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade. A liberdade de ser você mesmo, sem medo, sem a necessidade de olhar constantemente para trás por causa da agressividade alheia ou de esperar uma armadilha. Essa é a verdadeira força interna que nos permite construir a nossa vida de forma independente, em vez de sermos reféns de circunstâncias aleatórias ou da vontade alheia. Isso nos permite transformar a antiga sabedoria, você atrai o que transmite, de uma sentença fatal, em uma ferramenta poderosa e criativa para a formação do nosso próprio destino, único e feliz. A sua vida é a sua história e cabe apenas a você decidir quem ser nela, a vítima ou o vencedor.